A Rádio América de Uberlândia apresenta Evangelização no Lar, um programa do diálogo conjugal a serviço da família. Ouvintes da Rádio América, a Rádio da Família. É com muita alegria que iniciamos o programa Evangelização no Lar, preparado pela equipe de comunicação do Diálogo Conjugal, que este ano tem como protetor São Paulo Apóstolo. Este programa foi feito com muito carinho para você, ouvinte. Por isso, agradecemos a sintonia e a participação de todos. O programa de hoje será conduzido pelos casais João e Selma, Vanderlei e Lúcia. E temos também um convidado especial, que é o nosso reitor aqui do Santuário Nossa Senhora Aparecida, Padre Itamar. É com muita alegria que estaremos juntos até às 13 horas. Nossos agradecimentos aos patrocinadores tradicionais, Plastilar e Eletromac, e gostaríamos de dar a boa-vinda ao novo patrocinador Billy Segurança Eletrônica. Seja muito bem-vindo, contamos com você. E na mesa de áudio, nosso tradicional técnico Neilton, que sempre nos apoia aqui com a sua valiosa colaboração. Eu sou o Vanderlei da Lúcia, do 30º Diálogo. São 12 horas e 6 minutos. Boa tarde, caros ouvintes da Rádio América. E é com muita alegria que estaremos com vocês até às 13 horas. Eu sou a Selma do João, do 86 Diálogo Conjugal. O tema do nosso programa de hoje é Casais em Segunda União e a Igreja. Um tema que está em relevância pela nossa Igreja Católica, principalmente com o Papa Francisco. Mas antes de entrarmos na nossa reflexão, lembramos aos nossos ouvintes que hoje teremos alguns brindes a serem sorteados. Para concorrer, basta ligar para os telefones 3292-0406 e 3292-0407. Vocês serão atendidos pelo João e a Lúcia, que terão imensa alegria em receber suas ligações. Participando, você estará concorrendo aos seguintes brindes: uma tilápia inteira da Biopeixe, um pacote de quibe de tilápia da Biopeixe, sabor de qualidade, o fone 3212-9744. E um jantar para as duas pessoas, gentileza da Boutique da Massa, fica na rua Rotary Club 443, bairro Tibério, 3227-6034. E um CD com músicas gregorianas. É com você, Vanderlei. Muito bem, Selma. Em entrevista, o Papa Francisco fala sobre a condição na igreja de casais divorciados em nova união. O jornal argentino La Nación publicou uma entrevista na qual o Papa Francisco recordou que as pessoas divorciadas em nova união não estão excomungados e esclareceu que a solução pastoral para elas não passa simplesmente por deixar-lhes receber a comunhão. Durante a entrevista, o Santo Padre assinalou que esta realidade foi abordada pelos bispos reunidos no Sínodo da Família em outubro de 2014, que agora teve também em 2015 uma reflexão dando continuidade a esse sínodo. No caso dos divorciados que voltaram a casar, perguntamos-nos: o que fazemos com eles? Quais são as portas que podemos abrir-lhes? E essa foi uma inquietação pastoral. Então vão receber a comunhão? Dar-lhes a comunhão não é a solução. Somente isto não é a solução. A solução é a integração. Não estão excomungados, é verdade, mas não podemos ser padrinhos de batismo, não podem ler a leitura na missa, não podem dar a comunhão,
não podem ensinar catequese. Há cerca de 7 coisas que eles não podem fazer. É como se tivessem sido excomungados. Precisamos abrir um pouco mais as portas. Por que não podem ser padrinhos? Não, olha, que testemunhos vão dar ao afilhado? Testemunho de um homem e uma mulher que lhe digam: olhem, querido, eu errei, eu patinei neste ponto, mas acredito que o Senhor me ama, quero seguir o Senhor, o pecado não me venceu, mas eu sigo adiante. Mais testemunho cristão que esse? Perguntou Francisco. Quando vem um desses políticos corruptos que temos para ser padrinho e está bem casado pela igreja, você o aceita? E que testemunho vai dar ao afilhado? Testemunho de corrupção? Ou seja, temos que voltar a mudar um pouco as coisas, explicou o pontífice à jornalista Elizabeth Piquet. Como já dissemos no início do nosso programa, estamos aqui no estúdio com o nosso padre Itamar e gostaríamos que fizesse suas considerações iniciais sobre este nosso tema de hoje, que é casais em segunda união e a igreja. Bom dia, caros ouvintes da nossa Rádio América, ou já é boa tarde, né? Quando nós tratamos dos casais em segunda união, a partir da nossa realidade presente, nós teríamos que voltar um pouquinho atrás, porque desde a igreja primitiva, eles já tinham 3 pecados que afastava a pessoa do convívio da comunidade. A apostasia, quer dizer, a não aceitação do caminhar da vida em comunidade, quando tratava de coisas contra a vida da comunidade, contra a doutrina, era sim um pecado grave. Também sobre o mandamento não matarás. O assassinato também era colocado como pecado gravíssimo, e o adultério. Então isso já vem desde o início da igreja. Mas casais em segunda união, a igreja teve sempre um cuidado, e esse cuidado ele culminou com a encíclica de João Paulo II, Familiares Consórcio. Ele conclui a encíclica dizendo: tome conta daqueles que estão fora da igreja, que estão marginalizados, que foram colocados à margem. Nós temos que ter um trabalho com os descasados, com os divorciados. Eles têm que cumprir o seu papel cristão dentro da igreja. Mas com a vinda do Bento XVI, ele arrochou um pouco mais isso. Então houve mais uma reflexão, houve essas exigências que foram colocadas, né? Mas é algo a ser pensado e a ser refletido. Nós vivemos agora o sínodo, mas para isso a gente tem que entender o que é o sínodo. Porque às vezes as pessoas pensam que o sínodo eles vão reunir e fazer um documento e colocar ou tirar normas. Não é isso. O Papa, quando convoca o sínodo, é para ouvir a igreja do mundo inteiro. É o Papa ouvindo a sua igreja a nível universal. E foi isso que foi o sínodo. Não foi para ditar normas, nem tirar normas, para nada. Foi simplesmente para ouvir a igreja, através dos padres conciliares, através dos leigos que foram indicados para a participação. O nosso Papa teve
a condição de ouvir o mundo inteiro de como está a situação da família. E ele teve que intervir 2 vezes para dizer que ele não estava lá para dizer sobre a comunhão, sobre se o povo ia comungar ou não. Isso poderia ser até um ponto dentro de toda a reflexão. Agora, após o Papa ter ouvido o mundo inteiro, ele tem a possibilidade de aí sim falar. E nós vamos receber o seu documento. E o seu documento deixará mais claro estas situações, né? Principalmente a questão da comunhão. Porque a questão da comunhão é norma da igreja, nós temos que levar a sério, né? Mas, por outro lado, nós não temos só a doutrina, nós temos também a questão bíblica. E a questão bíblica, ela nos mostra Jesus como o bom pastor, aquele que deixa as 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu, a coloca nos ombros e traz para junto do rebanho. Agora, quando nós tratamos de comunhão, a gente queira que o Papa tenha também levado em conta o contexto bíblico. E dentro do contexto bíblico, nós podemos ver que o banquete é algo importantíssimo na Sagrada Escritura, do começo ao fim. Por isso nós celebramos a Eucaristia como banquete. Não convidamos ninguém para as nossas casas para dizer, senta aqui na frente e olha nós comermos. Convidamos as pessoas para alimentar juntos. Nós não nos alimentamos só do pão eucarístico, alimentamos também da palavra, são 2 comunhões. Então, as 2 estão em pé de igualdade, as 2 devem prevalecer. E também, Jesus não colocou o pão no vinho junto com a mão de Judas, não recriminou, mesmo sabendo que ele já havia feito também. Então, tem muitas coisas que a gente tem a certeza que o Papa, como pastor e trabalhando o ano da misericórdia, vai levar em conta que seja feito tudo para o bem da igreja. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. América! A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços: fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial, R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação, do padrão ao acabamento, produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços: Avenida Floriano Peixoto 2695, telefone 3232-5640, e a Avenida Vasconcelos Costa 525, telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Essa é a rádio da gente, Rádio América. Evangelização no Lar, a serviço da família. Caros ouvintes, retornamos com o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a Rádio da Família. Estamos conduzindo o tema Casais em Segunda União e Igreja, sob o patrocínio da Plastilar, Eletromac e Bili Segurança Eletrônica. Teremos hoje o sorteio de vários brindes para que você que está nos ouvindo
possa participar do sorteio. Ligue 32920406 ou 32920407, dê sua sugestão para os próximos programas e concorra aos seguintes brindes: uma tilápia inteira da Biopeixe, um pacote de quibe de tilápia da Biopeixe, sabor de qualidade, 3212-9744. Um jantar para 2 pessoas, gentileza da Boutique de Massas, que fica na rua Rotary Clube, 443, no bairro Tiberi, 3227-6034. E também um CD com músicas gregorianas. O Catecismo da Igreja Católica não ignora essa triste situação. São numerosos hoje em muitos países os católicos que recorreram ao divórcio, segundo as leis civis que contraem civilmente uma nova união. A Igreja, por fidelidade à palavra de Jesus Cristo, ou seja, todo aquele que repudiar sua mulher e desposar outra comete adultério contra a primeira, e se essa repudiar seu marido e desposar outro, comete adultério. Está em Marcos 10, 11, 12. Afirma que não pode reconhecer como válida uma nova união. Se o primeiro casamento foi válido, se os divorciados tornam-se a casar no civil, ficam numa situação em que contraria objetivamente a lei de Deus. Portanto, não podem ter acesso à comunhão eucarística enquanto perdurar essa situação. Pela mesma situação, não podem exercer certas responsabilidades eclesiais. A reconciliação pelo sacramento da penitência só pode ser concedida aos que se mostram arrependimentos por haver violado o sinal da aliança e da fidelidade a Cristo e se comprometem a viver uma nova continência completa. Cumpre dizer que essas pessoas não deixam de ser membros da Igreja. Pelo contrário, continuam sendo filhos e filhas da Igreja, amados e acolhidos por ela, ainda que não permita o acesso ao sacramento da confissão e da Eucaristia. Essa atitude da Igreja, embora pareça um tanto dura, tem uma razão de ser, conforme percebe-se acima, continua o Catecismo. A respeito dos cristãos que vivem nessa situação e geralmente conservam a fé e desejam educar cristanamente seus filhos, o sacerdote e toda a comunidade devem dar prova de uma solicitude, a fim de não se considerarem separados da Igreja, pois, como batizados, podem e devem participar da vida da Igreja. Sejamos convidados a ouvir a palavra de Deus, a frequentar o sacrifício da missa e preservar na oração, e dar sua contribuição às obras de caridade e às iniciativas em favor da justiça, a educar os filhos na fé cristã, a cultivar o espírito e as obras da penitência, para assim implorar dia a dia a graça de Deus. Continuamos, Vanderlei. Estamos aqui com o nosso padre Itamar, né? E gostaríamos que ele conduzisse, orientando os casais, como que o Santuário Nossa Senhora Aparecida está enfrentando os casais nessa situação e dando a devida orientação a eles. Nós não podemos esquecer do nosso compromisso evangélico. Em primeiro lugar, Jesus nos dá e nos fala através das parábolas. E ele nos deu a parábola do filho pródigo. O pai é aquele que está de olho no caminho, de braços abertos e sempre, sempre para acolher e para receber aquele que não está próximo, aquele que se fez distante, e acolhe com amor, e acolhe com carinho, e o resgata integralmente na vida da família, não deixando nada para trás. Por isso, nós temos que ter uma atenção especial em relação aos casais de segunda união e fazendo o devido atendimento, porque tem aqueles que podem regular a sua situação diante da Igreja, e o Papa Francisco pede que a Igreja facilite isso para o povo,
que a igreja olhe mais de perto a situação de cada um, que facilite o máximo para que as pessoas possam reintegrar a igreja na sua totalidade. Temos na igreja o mesmo tribunal que a sociedade tem, o tribunal civil que resolve os problemas do povo. Nós temos na igreja o tribunal eclesiástico, que está à disposição daqueles que querem regularizar a sua situação, que sente que foram vítimas de uma situação que eles não tiveram nem a participação e muito menos a intenção de fazer tal coisa naquele momento e naquela hora. Eles podem resgatar a sua vida integralmente na vida da igreja, buscando a sua nulidade para o matrimônio, coisa que até pouco tempo nem todos tinham conhecimento e nem acesso. Agora o Papa Francisco nos dá essa abertura para que as informações cheguem a todos aqueles que tiveram esses tipos de dificuldades e de problemas na sua vida conjugal, para que eles possam também viver a integridade da igreja. Vamos pedir ao nosso técnico Neilton colocar uma música para nós, para a gente refletir um pouco mais. Uma das tuas criaturas com ânsia de amar, águia pequena que nasceu para as alturas com ânsia de voar. E eu percebi que as minhas penas já cresceram e que eu preciso abrir as asas e tentar. Se eu não tentar, não saberei como se voa. Não foi à toa que eu nasci para voar. Pequenas águias correm riscos quando voam, mas devem arriscar. Só que é preciso olhar os pais como eles voam e aperfeiçoar. Haja mau tempo, haja correntes traiçoeiras. Se já tem asas, seu destino é voar. Tem que sair e regressar ao mesmo ninho, e outro dia, outra vez recomeçar. Fizeste amar o risco das alturas com ânsia de chegar.
seja como as outras criaturas, não sei me rebaixar. Não vou brincar de não ter sonhos se eu os tenho. Sou da montanha e na montanha eu vou ficar. Igual meus pais vou construir também meu ninho, mas não sou águia se lá em cima eu não morar. Prece que eu repito suplicante por mim, por meu irmão. Dá-me esta graça de viver a todo instante a minha vocação. Eu quero amar um outro alguém do jeito certo. Não vou trair meus ideais pra ser feliz. Não vou descer nem jogar fora o meu projeto, por ser quem sou e sendo assim, serei feliz. Estamos apresentando programa Evangelização no Lar. América! A Praxilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa. Seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Praxilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços. Fogão industrial 2 chamas duplas, apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial, R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Praxilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto, 1475. Telefone 3235-6565. Praxilá, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto, 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa, 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Essa é a rádio da gente, Rádio América. Evangelização no Lar, a serviço da família. Você está ouvindo o programa Evangelização no Lar, transmitido pela Rádio América, a rádio da família. Estamos hoje falando sobre o tema Casais em Segunda União e a Igreja. E temos o patrocínio da Plastilar, Eletromac e Bili Segurança Eletrônica. E teremos hoje também alguns brindes para você, que é só ligar. 3292-0406 e 3292-0407. Fale com o João e a Lúcia e concorra aos seguintes brindes: uma tilápia inteira da Biopeixe, um pacote de quibe de tilápia da Biopeixe, sabor de qualidade, 3212-9744. Um jantar para 2 pessoas, gentileza da Boutique da Massa, fica na rua Rotary Clube, 443, bairro Tibere, 3227-6034. E um CD de músicas gregorianas. Vanderlei? Para todos que estão acompanhando o programa desde o início, sabe que nós estamos aqui hoje acompanhados do nosso Padre Itamar. E a gente vai contar ainda com 2 participações dele. O presidente da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, o cardeal Raimundo Damasceno Assis, disse que a Igreja Católica está discutindo a possibilidade de reconhecer casais formados por divorciados que estejam em segunda união. O assunto foi tratado durante a 3ª Assembleia Extraordinária
do Sínodo dos Bispos, de 5 a 19 de outubro, no Vaticano, com o tema Os Desafios Pastorais da Família no Contexto da Evangelização. Segundo o Dom Damasceno, há consenso quanto à indissolubilidade do matrimônio, mas o Sínodo não desconheceu situações especiais que muitos casais têm hoje. São pessoas que contraem novo matrimônio, continuam participando das atividades da igreja, atuando nas comunidades, com uma vida estável e assumindo sua responsabilidade quanto à educação dos filhos. Disse ele, e esses casais são desejosos de comungar e se confessar. Então a igreja está aprofundando essa temática para ver, caso a caso, que soluções dar para essas situações. Muitas pessoas não receberam o sacramento do matrimônio de forma válida e assim imaginam-se casados, enquanto não são aos olhos da igreja. É por isso que a igreja sugere que a pessoa, nessa situação, procure o tribunal eclesiástico e dê início ao processo de verificação de validade do sacramento do matrimônio. Este processo poderá concluir que a pessoa sempre foi solteira, pois o sacramento não foi contraído de forma correta. Todavia, é preciso observar que somente a igreja tem autoridade para julgar esta situação. Caso o matrimônio tenha sido eivado de vícios e, de fato, a pessoa continue solteira, estará cometendo o pecado de fornicação, que é manter relações sexuais fora do sacramento do matrimônio. E, neste caso, poderá se dirigir ao sacerdote e voltar a ter acesso aos sacramentos. Porém, se depois do devido processo o matrimônio for considerado válido pela igreja, a pessoa estará em pecado grave, impedida de frequentar os sacramentos da confissão e da Eucaristia. Neste caso, existe ainda uma opção, dolorosa, mas reconhecida aos olhos da igreja, que é a castidade. Portanto, como caminho primeiro, o tribunal eclesiástico, e como atitude, o carregar de sua cruz, seja não podendo frequentar os sacramentos, para mais tarde, quem sabe, abraçar a cruz de não mais manter relações sexuais e assim regularizar a sua situação perante Deus e a igreja. Padre Tramar, explica para nós um pouco mais como funciona esse tribunal eclesiástico. Acho que o primeiro ponto que deveria ficar claro para todos é que quando Deus cria, Ele coloca como coroação de toda a criação a pessoa do homem e da mulher. Com isso, nós fomos criados por Deus, seres humanos, homem e mulher. E como seres humanos, nós iremos para a eternidade. Não seremos diferentes. Jesus assumiu a nossa condição humana para isso, para levar a nossa humanidade para junto de Deus. Se nós reconhecemos que somos seres humanos, nós participamos da vida em Deus integralmente, inclusive na liberdade. Liberdade que nós temos na totalidade recebida de Deus. Esta liberdade pode fazer com que as nossas opções nos leve a ter mais vida ou menos vida. Essa liberdade pode fazer com que nós tenhamos compromissos claros assumidos ou não. Então, não somos deuses e nem anjos. Não foi assim que Deus nos criou. Criou seres humanos.
E enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos esbarrar com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Ninguém é perfeito. Nós estamos rumo à nossa perfeição. Nós estamos buscando a nossa perfeição. E é por isso que nós, se falhamos, nós temos Deus a quem recorrer, porque Ele é Pai e continua de braços abertos para nos acolher. Muitos buscam o sacramento do matrimônio, mas se esquecendo que nem sempre as pessoas são claras e são verdadeiras. Por isso, somente a pessoa de Deus é que conhece plenamente o ser humano e o conhece por dentro. Nós não temos essa condição e nem essa possibilidade. Então, muitos casamentos que são realizados, muitos matrimônios que acontecem, eles já acontecem sem ter validade alguma, porque a pessoa não foi sincera com a outra. E se ela se manifestou isso só depois do casamento, ela tem todo o direito de recorrer se caso não tenha dado certo, porque ela não teve culpa naquilo que aconteceu. A igreja trabalha com o tribunal eclesiástico, aquele que dá nulidade, não é divórcio, mas é nulidade, é o não reconhecimento que o sacramento aconteceu, porque uma das partes faltou com a verdade. Por isso, esses casais depois têm toda a possibilidade de recorrer e pedir essa nulidade, que não foi com aquela pessoa que ele procurou construir uma vida inteira de forma indissolúvel. E aí a igreja tem que trabalhar como tribunal. E tribunal requer pessoas especializadas na área também, como advogados, como juízes. Com isso, tinha uma dificuldade enorme das pessoas terem acesso ao tribunal. Primeiro pela organização, porque eram muitos poucos tribunais que existiam. E depois a forma exorbitante do preço, que às vezes nem todos tinham como pagar. Agora, o Papa Francisco já desmistifica esse processo. Ele quer que em cada diocese faça os encaminhamentos devidos. A gente sabe que não é fácil, sabe que é difícil, porque para isso requer também pessoas preparadas, mas também abre o campo para que as pessoas, os leigos, padres, possam aprofundar os seus conhecimentos também na questão canônica, para servir melhor a igreja no tribunal eclesiástico. Graças a Deus que nós já temos muitos leigos que não tinham acesso nenhum ao conhecimento da igreja, já fazendo teologia e concluindo teologia. Nós já temos leigos e muitos já fazendo o direito canônico, para que assim possa contribuir e ajudar melhor esses casais, para que eles também tenham acesso àquilo que é de direito deles. Muito bem, Padre Marcelo, foi muito bem explicada essa questão do tribunal eclesiástico. Nós agradecemos essa participação até então e nesse instante vamos chamar os nossos comerciais do nosso programa.
Estamos apresentando Programa Evangelização no Lar. América. A Prastilá tem os equipamentos que você precisa para montar ou ampliar sua empresa, seja uma lanchonete, pizzaria, restaurante ou supermercado. A Prastilá tem a mais completa linha de utensílios para facilitar o seu dia a dia na cozinha. Ouça alguns de nossos preços: fogão industrial 2 chamas duplas apenas R$329. Extrato de suco semi-industrial R$129. Temos os melhores preços em ventiladores e churrasqueiras. A Prastilá, o melhor preço e as melhores condições de pagamento. Avenida Floriano Peixoto 1475. Telefone 3235-6565. Prastilá, artigos para restaurantes. Eletromac, há 43 anos a melhor opção em material elétrico e iluminação. Do padrão ao acabamento. Produtos de qualidade e preço baixo. Eletromac em 2 endereços. Avenida Floriano Peixoto 2695. Telefone 3232-5640. E a Avenida Vasconcelos Costa 525. Telefone 3292-4400. Acesse nosso site www.eletromac.com.br. Essa é a rádio da gente, Rádio América. Evangelização no Lar, a serviço da família. Retornamos com o programa Evangelização no Lar, retratando o tema Casais em Segunda União e a Igreja. Você está sintonizando a Rádio América, a rádio da família, sob o patrocínio da Plastilar, Eletromac e Bili Segurança Eletrônica. Na oportunidade, queremos agradecer também aos nossos patrocinadores da revista O Vagalume, que é um veículo de comunicação importantíssimo que nós editamos e distribuímos a todos os paroquianos. Daqui a pouco teremos o sorteio dos brindes que você, que está nos ouvindo, irá concorrer. Ligue 3292-0406 ou 3292-0407, que o João e a Lúcia estão te aguardando. Ainda dá tempo para você participar. Temos como brindes uma tilápia inteira da Biopeixe, um pacote de quibe de tilápia da Biopeixe, sabor de qualidade, fone 3212-9744. Temos também um jantar para 2 pessoas, gentileza da Boutique de Massas, que fica na rua Rotary Club 443, no bairro Tibéri. Telefone 3227-6034. E também um CD com músicas gregorianas. Vejam que os brindes são sensacionais. Bom, voltando com a nossa reflexão, né, Casais em Segunda União e a Igreja. E aproveitando a oportunidade de estarmos aqui com o Padre Itamar, gostaríamos de deixar um espaço final da sua participação para abordar aspectos que queira diante da nossa reflexão tão importante que é Casais em Segunda União. Padre Itamar. Vamos, nesse tempo, pedir a Deus para que o Espírito Santo ilumine o nosso Papa para a próxima encíclica que ele vai mandar para a Igreja, com tudo aquilo que nós estamos esperando. Ele que é uma pessoa sensível às dificuldades do povo, tem em suas mãos consciência clara agora de como está a família no mundo inteiro. Ele vai nos passar orientações gerais. E nós também, com isso, temos que saber como estão as famílias na nossa cidade, na nossa paróquia, como estão vivendo os casais, os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes. Isso tudo é preocupação para a Igreja. Quantas vezes nós vamos fazer o questionário para a celebração do matrimônio e às vezes as pessoas já têm 2, 3, 4 filhos.
Nós temos que ter preocupação sim em relação a isso. Nós temos que ver onde estão essas crianças, com quem estão, como elas estão sendo cuidadas, como está o relacionamento dos pais com os filhos. Então, a família mudou muito o seu aspecto e os membros da própria família. Por isso, nós temos que estar atentos para dar a eles o lugar e o espaço que é deles também dentro da igreja. Nós vamos, a partir do dia 8 de dezembro, estar celebrando o ano da misericórdia. E neste ano nós temos todas as possibilidades de trabalhar o levantamento das nossas famílias e de responder como Cristo, bom pastor, respondeu a todas as famílias da nossa comunidade, para que todos eles possam se sentir igreja, filhos de Deus, membros da comunidade. Essa é a responsabilidade, esta é a obrigação da nossa igreja. Que todos conheçam melhor a Deus, que todos vivam esse Deus através da igreja, que é misericordiosa, porque se abre para as dificuldades e para os problemas de cada um de seus filhos. Por isso, peçamos ao Espírito Santo que ilumine o nosso Papa, para que ele dê respostas positivas em relação à igreja, ao mundo de hoje. Nosso querido Padre Itamar, reitor do Santuário Nossa Senhora Aparecida, nós gostaríamos de agradecer essa participação tão valiosa aqui com a gente hoje nesse programa de rádio, onde nós podemos pegar algumas pistas, algumas conclusões, direcionamentos para que casais em segunda união possam trilhar de uma melhor forma dentro da nossa igreja, que é o desejo da igreja, que estejam ativos, vivos, atuando em pastorais, conduzindo os seus filhos da melhor forma possível dentro do ensinamento da igreja. Fica aqui o nosso agradecimento especial, então, Padre Itamar, por esse convite e pelas ponderações tão valiosas e oportunas para a condução da nossa igreja. Muito obrigado. Nós agora estamos já chegando na reta final do nosso programa de rádio. Nós vamos divulgar agora os ganhadores dos brindes. Então cruza os dedinhos aí, fiquem animados, vão ver quem que ganhou nossos brindes. Então vamos lá. O ganhador da tilápia inteira da Biopeixe é o Vitor Hugo. Parabéns, Vitor Hugo. Telefone 9997-6797. E o ganhador do pacote de quibe de tilápia, também da Biopeixe, é o José Cláudio. Parabéns, José Cláudio, 3219-1975. E ganhadora de um jantar para 2 pessoas, que é a gentileza da Boutique de Massa, que fica na rua Rotary Club, é a Mariusa Macedo, a Mariusa do Lucindo, nosso diácono da igreja. Tá cheirando mutreta esse sorteio aqui, não sei não, hein? A Lúcia tá ali no programa, tá ali anotando quem ligou, não sei, mas parabéns pelo brinde. O telefone da Mariusa é 3231-8062. E o ganhador de um CD com músicas gregorianas é o Edson Ferreira, do telefone 9979-2760. Muito bem, muito obrigado pela participação e parabéns para o senhor ter ganhado no sorteio de brindes. E lembramos que os ganhadores poderão buscar seus brindes na Secretaria do Diálogo Conjugal, na Rua Prata, número 153, das 13h30 até as 19 horas, de terça a sextas-feiras, munidos de seus documentos pessoais. Parabenizamos todos os aniversariantes da semana e que tenham muita saúde, paz, fé e harmonia familiar. Vamos agora a alguns recadinhos. Convidamos você a visitar o nosso site
que é o www.dialogoconjugal.com.br. Lá você encontrará mensagens que edificarão sua vida e também as programações do nosso movimento Diálogo Conjugal e do Santuário Nossa Senhora Aparecida. Neste portal você tem informações muito valiosas para que você possa direcionar suas ações junto ao nosso santuário. Convidamos a todos os dialoguistas para a Santa Missa logo mais às 19 horas no Santuário Nossa Senhora Aparecida. A equipe de liturgia do Diálogo preparou com muito carinho para você e toda a sua família. Informamos que teremos hoje no Salão Acrópole o jantar dançante do Diálogo Conjugal, a partir das 20 horas e 30 minutos. Não perca essa oportunidade de se divertir e confraternizar com os amigos. Nós vamos agora ouvir uma música para enriquecer um pouco mais o nosso programa de hoje. Até mais, muito obrigado pela participação de todos. Encerramos mais esse programa Evangelização no Lar, agradecendo a sua audiência e participação, deixando a todos um abençoado e alegre final de semana. Até mais. Cantigas de pão e vinho, cantigas de vinho e de pão, cantigas que o povo canta ao redor da mesa da comunhão, cantigas de Eucaristia, cantigas de quem partilha, cantigas de harmonia que fazem meu povo sentir-se família. Cantigas de harmonia que fazem meu povo sentir-se família. A cada lição deste pão, partido por causa do povo, aprendo a estender minha mão e me vejo sonhando de novo com a justiça na terra e com o reino de Deus, pois sei que este pão encerra a grande esperança do reino dos céus. Pois sei que este pão encerra a grande esperança do reino dos céus. Cantigas de pão e vinho, cantigas de Eucaristia, cantigas que o povo canta com alma de gente que tem alegria, cantigas de unidade, cantigas de quem partilha, cantigas de caridade que tornam verdade o amor em família. Cantigas de caridade que tornam verdade o amor em família. A cada lição deste pão, partido por causa do povo, aprendo a estender minha mão e me vejo sonhando de novo com a justiça na terra e com o reino de Deus, pois sei que este pão encerra a grande esperança do reino dos céus. Pois sei que este pão encerra a grande esperança do reino dos céus.